Que alegria estar com você aqui para ministrar a quarta parte dessa série de mensagens, né? E tem sido uma bênção e eu tenho ouvido muitos testemunhos, porque essa série de mensagens, ela tem o título como se fosse aquelas conversas de WhatsApp, né? Então, transformação, libertação e cura. Fala assim, oh. Quando eu falar, você faz de novo, tá? Transformação, libertação e cura. É possível mesmo? É possível passar por uma transformação tão profunda que todos ao seu redor vão perceber? Que todo mundo vai falar o que aconteceu com você, você não é mais a mesma pessoa, você não parece a mesma pessoa, você está diferente. É possível ter uma transformação tão profunda assim? Então eu quero repetir algumas perguntas que nós fizemos aqui no primeiro dia dessa série. Então vamos lá. Transformação real é possível mesmo? Real, gente, real. Aquela que todo mundo nota, que todo mundo percebe, que você mesmo olha no espelho e pergunta, o que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa, é possível? Próxima pergunta, mudar meus sentimentos. É possível? Tem gente que vive tendo sentimentos ruins, né? Tem gente que vive sentindo mal, sentindo tristeza, sentindo depressão, sentindo vontade de morrer. É ou não é verdade? Sentindo fome. É possível mudar meus sentimentos? Próxima pergunta. Mudar os meus pensamentos é possível? Tem gente que vive com pensamento ruim, desconfia de todo mundo, pensamento de morte, pensamento de derrota, pensamento de que as coisas não vão dar certo, sabe? Tem gente que vive esperando o próximo problema. O pensamento, tudo é ruim. É possível mudar meus pensamentos? Próxima pergunta. Mudar as minhas reações. É possível? Porque sabe que a reação é uma coisa muito instintiva, né? Alguém te fura com a agulha e você faz, ai! Isso é uma reação. É possível mudar nossas reações? Aquele dia que o seu marido, a sua esposa, acorda bem mansinho, te dá logo uma patada, aí você responde de volta com amor e carinho. É possível? É possível ser uma pessoa assim, que muda as suas reações? Próxima pergunta que nós fizemos no primeiro dia dessa série. É possível mudar meus costumes? Porque você sabe que para muita gente o pecado já virou um costume. Para muita gente o pecado é um costume geracional. Ah, meus avós cometiam esse pecado. Meus pais cometiam esse pecado. Quando a minha família reúne, todo mundo comete esse pecado. Por exemplo, o pecado de maldizer alguém. O pecado de falar mal do outro. Não é verdade? Então, é possível mudar meus costumes? Agora, olha essa próxima pergunta. Vencer os pecados. É possível? Todos os pecados? Até os pecados na mente? Até aquele pecado mais escondidinho que só você e mais ninguém sabe que você peca ele de vez em quando? É possível vencer todos os pecados? Próxima e última pergunta que eu fiz naquele dia. Vencer os traumas é possível? Então existem pessoas que tudo na vida dela é construído sobre a base dos traumas, sabe? São traumas do passado, traumas da infância, traumas familiares, e ela se relaciona com as outras pessoas baseado nos traumas. Então se ela tem um trauma de ter sido traída ou de ter sido humilhada, ela se relaciona sempre achando que alguém vai trair ou vai humilhar. Bom, a resposta para todas essas perguntas nós temos respondido é sim, é possível vencer tudo isso, é possível mudar tudo isso, é possível viver essa transformação tão profunda que todo mundo vai perceber, todo mundo vai notar. Eu posso falar disso, eu sou testemunha viva disso. As pessoas perguntam, pastor, quando eu falo de transformação, o senhor tem sido muito mudado por Deus? É verdade que o senhor não é mais a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás? E eu sempre respondo assim, eu não sou nem a mesma pessoa que eu era semana passada, querido. Eu quero ser constantemente transformado para a glória de Jesus. E eu quero te dizer, é possível tudo isso. Agora, se você não ouviu as 3 primeiras mensagens dessa série,
eu te indico a entrar lá no site do Ministério Casa do Pai. Lá tem as mensagens em podcast, você pode ouvir só o áudio. Ou no canal do YouTube do Ministério Casa do Pai. E, por favor, reouça lá, ouça novamente as 3 primeiras mensagens dessa série, que elas estão construindo um caminho. No primeiro dia, nós falamos sobre fortaleza na mente. Como destruir essas fortalezas na mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder de dinamite para demolir essas fortalezas. E eu passei 2 tarefas de casa naquele dia para nós fazermos. Se você não fez, assiste lá, faça essas tarefas, você vai ver uma mudança tão grande na sua mente. No segundo dia, nós falamos sobre prisões espirituais. E nós lemos como que Jesus afirmou que crente pode estar aprisionado por espíritos malignos. E que como essas prisões são quebradas, como Jesus pode libertar um crente de uma prisão espiritual, através da confissão de pecados, de não viver pecados ocultos em suas vidas e tudo isso. Na semana passada foi um culto maravilhoso, que nós falamos que a transformação vem através da unção de Deus. E que todos nós, assim como Jesus, está escrito em Atos 10, 38, precisamos ser ungidos com o Espírito Santo e com poder. E Atos 10, 38 diz isso, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Alguém aqui quer andar por toda parte fazendo o bem? Você precisa da unção de Deus. Todos nós precisamos da unção de Deus. Amém? Agora, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, que sem isso que nós vamos falar aqui agora, não pode haver transformação verdadeira. E o assunto de hoje é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Não haverá transformação genuína sem relacionamento com Deus. Agora, nós vamos dividir isso aqui em 3 partes. Por que essas 3 partes são importantes? Porque você tem que entender, nós todos temos que entender mais e mais de como que o relacionamento com Deus funciona. E como que esse relacionamento vai trazer transformação na nossa vida. Porque todos nós queremos ser transformados para a glória de Jesus. Todos nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é a transformação vem com a nossa nova natureza. Você pode repetir isso comigo? Muita gente não entendeu mesmo o que é a nova natureza. E eu quero te explicar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Tá, quem é esse último Adão que é espírito vivificante? Jesus. Veja que não é o segundo Adão, é o último Adão, tá certo? Uma das traduções possíveis para o nome Adão é vermelho ou terra vermelha, porque ele foi feito do pó da terra. Então você se lembra que Deus fez Adão com suas mãos. O corpo dele estava pronto, mas não tinha vida. E o que Deus fez? Deus foi lá e soprou do seu espírito nas narinas de Adão. O fôlego de vida de Deus veio para dentro de Adão, e Adão então passou a ser alma vivente. Quando ele passou a ser alma vivente? Quando o Espírito de Deus foi soprado para dentro de Adão. Adão então passou a ser alma vivente e carregar a natureza de Deus. Fala comigo, a natureza de Deus. A natureza de Deus estava agora dentro de Adão. Então Adão estava nessa terra, ele ia se multiplicar, como o Senhor ordenou, e ele ia espalhar nessa terra a natureza de Deus. A questão é que quando Adão se submeteu à sugestão de Satanás, essa natureza mudou, ela foi contaminada, agora ela era uma natureza que carregava em si o pecado. E a partir dali, todo homem que nasceu carregando a natureza pecaminosa. Então, todos nós aqui
recebemos a herança de Adão, a herança do pecado. Nascemos de seres humanos que são descendentes de Adão e carregam em si a natureza do pecado. Agora, o texto que nós lemos, de 1 Coríntios 15, 45, diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente. Mas o último Adão, quem é o último Adão? Ele não foi feito alma vivente. Ele foi feito espírito vivificante. O que é vivificante? É o que traz vida, que gera vida. Então, Jesus é espírito vivificante. Agora a pergunta é, por que Jesus foi chamado de último Adão? Veja bem por quê. Porque quando o anjo veio falar com Maria, que ela ia ficar grávida, ela falou, como? Eu não conheço homem nenhum. E o que foi falado para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e tu conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Quando José não quis mais receber Maria, ele quis fugir, porque Maria estava grávida, mas ela tinha um compromisso de se casar com José. E se ela estava grávida, de acordo com a lei judaica, ela poderia ser apedrejada e morta por adultério, se ela não se deitou com José e estava grávida. Como é que pode? Então José estava pensando em ir embora para que isso não acontecesse com Maria. À noite, um anjo veio para ele em sonho e falou com ele, José, não temas receber Maria, porque o que nela, fala comigo, nela, o que nela é gerado pelo Espírito. Veja bem, não é o que por ela, mas é o que nela é gerado pelo Espírito. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus dentro do ventre de Maria. Jesus não carregou a natureza pecaminosa, porque ele não nasceu de José, não tinha o DNA de José, também não tinha o DNA de Maria. Ele tinha a natureza de Deus por ser gerado pelo Espírito dentro do ventre de Maria. Então Jesus foi chamado de o último Adão, porque além de Adão, Jesus foi o único homem que andou nessa terra carregando a natureza de Deus, a vida de Deus sem contaminação do pecado. Além de Adão, Jesus foi o único homem com quem isso aconteceu nessa terra. Você está entendendo? Agora, o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver conosco que está lá em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está ensinando, você se lembra que ele é o último Adão e o último Adão é Espírito vivificante? Então, todo aquele que crê na palavra de Deus, isso é o princípio de nascer da água, porque a palavra de Deus é a água, porque Efésios 5:25 diz que nós somos lavados pela lavagem purificadora de água pela palavra. E também o batismo nas águas. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor e somos batizados nas águas, nós nascemos da água. Mas também nascidos do Espírito, porque quando nós cremos em Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, Ele que é Espírito vivificante, Ele traz vida ao nosso espírito que estava morto pelo pecado. E agora nós começamos a carregar de novo a natureza de Deus dentro de nós. Por isso que agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo, o pecado não está dentro dele, para que toda hora você fique pecando de dentro para fora, de dentro para fora. Não é assim se você realmente está em Cristo. É diferente. O apóstolo Tiago ensinou da seguinte maneira, ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, uma vez consumado, gera o pecado.
dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, agora o pecado é um fato externo. Fala comigo, externo. Não está dentro de você, é uma coisa que vem de fora para tentar você. Por quê? Porque o que você carrega agora não é mais a natureza do pecado. O que você carrega agora é a natureza de Deus. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim, de forma que assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Fala comigo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não conhecemos a nós mesmos, nós não conhecemos os outros irmãos, nem as pessoas do mundo mais segundo a carne. Nós não pagamos mais o preço por aquilo que nós fizemos na nossa carne. Por quê? Próximo versículo 5,17 diz assim, ó, e assim se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então agora, meu amado, que você está em Cristo, o que você carrega é a natureza de Deus. O último Adão, que é espírito vivificante, trouxe vida ao seu espírito, para que você tivesse vida, a vida de Deus, dentro de você, e não fosse mais escravo do pecado. Esse é um dos motivos por que você pode se relacionar com Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. Mas o pecado foi tirado de você pelo sacrifício de Jesus na cruz. E a natureza do Espírito foi colocada dentro de você. Por isso agora você tem acesso a Deus, porque Deus não te olha mais segundo a carne, segundo os seus pecados. Ele te olha através do sacrifício que Jesus fez por você e te enxerga totalmente autorizado a permanecer na presença dele. É por isso que nós podemos nos relacionar com Deus. Agora, essa frase que é muito importante, repita ela comigo assim, por favor. Me apropriar da herança espiritual que Jesus me deixou é uma chave para a transformação. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então eu me aproprio dessa herança que Jesus me deixou. Eu sou cheio do amor de Deus. Eu sou cheio da alegria de Deus. Eu sou cheio da paz de Deus, é parte da minha herança, eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que Jesus conquistou, tinha uma música antiga que falava isso, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Então é muito importante você se apropriar daquilo que Jesus deixou para você por herança. Você é cheio do amor de Deus. Você é cheio de força, você tem vitória contra o pecado. Nenhum mal te sucederá, de verdade. Por quê? Porque você é herdeiro de Abraão. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então você é herdeiro de Abraão. Tudo isso pertence a você. É muito importante você se apropriar da herança que Jesus te deixou. Segunda frase, é muito importante. Rejeitar a maldição hereditária é uma chave para a transformação. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Tem gente que vive assim, eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque meu avô é assim, minha avó é assim. Na minha família todo mundo tem essa doença, eu já sei, vou ter também. Entendeu? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem pensado assim, você ainda não entendeu que você não é mais descendente de Adão. A sua herança não é mais na carne. Você é descendente do último Adão, que é espírito vivificante, portanto a sua herança agora é a herança de Cristo. Não é a herança que papai e mamãe fazia de errado e aí você também recebeu aquilo sobre você. Não é que o vovô e a vovó tinham aquele problema e agora você também vai ter. Você precisa rejeitar toda maldição hereditária. Não aceite. Eu não vou ser assim. Meus tios são problema deles. Eu nasci de novo. Entendeu? Na família do meu pai, todo mundo tem esse problema. Todo mundo tem. Eu não vou ter. Eu nasci de novo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é muito importante para todos nós, queridos. Amém? Então vamos rejeitar
toda maldição hereditária. Isso é uma chave para a sua transformação. Não fica debaixo disso. Entendeu? Sou bruto mesmo. Sou cearense é bruto. Sai fora disso. Jesus era manso. Eu já preguei aqui outro dia, no grego, aquela palavra que é traduzido manso, na verdade deveria ser traduzido meigo. É isso mesmo que você ouviu. Chega a ser estranho, né? Jesus era doce, manso. Por isso que as crianças gostavam de estar com ele. Jesus era alegre. A Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. Eu não sei você, eu quero ser alegre. Eu quero ser alegre, eu quero ser manso. Eu quero ser um caba gente boa. Amém? Então, transformação, primeiro lugar, transformação vem disso. Segundo ponto, transformação vem no meio do povo de Deus. Quando você vê transformação verdadeira acontecendo na Bíblia, vai estar dentro de um desses três aspectos que eu estou falando hoje. O segundo aspecto é no meio do povo de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Por nada nesse mundo, deixe de estar reunido no meio do povo de Deus. Porque é no meio do povo de Deus que as coisas vão acontecer. Eu quero te mostrar a história, por exemplo, de Saul. Quem era Saul? Ninguém. Saul era um ninguém. Um zero à esquerda, filho de outro zero à esquerda, de uma tribo meio zero à esquerda. Isso era Saul. Ele era tão desocupado que ele gastou dias procurando a jumenta do pai dele. Pensa. Não está fazendo nada não, né, Saul? Pois é, subiu uma jumenta, vai procurar as jumentas. Pensa num caba com ocupações boas. Mas o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 10, ele se encontrou com o profeta Samuel e com outros profetas. Ele teve uma conversa com o profeta Samuel. Fala comigo, uma conversa. E olha o que aconteceu depois da conversa. Versículo 9 diz assim: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Fala comigo, Deus lhe mudou o coração. Quanto tempo demorou? Tempo nenhum. Deus não precisa de anos e anos para mudar você, não. Deus te muda hoje. A presença de Deus te transforma num dia. Eu já vi, e muitas vezes, e muitas pessoas entrarem aqui de um jeito e sair de outro. Muitas e muitas vezes. A pessoa toma um choque do Espírito. Que ela fala, pastor, não sei o que aconteceu comigo não. Eu falo, eu sei. Eu sei muito bem. O que aconteceu? O próximo versículo, olha lá. Ó. Chegando eles a Gibeá, eis o quê? Um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio dele. Saul era profeta? Não. Mas o que aconteceu? Encontrou com o povo de Deus, meu amigo. Estava no meio do povo de Deus. É quando você está no meio do povo de Deus que as coisas acontecem com você. O povo foi comentar, o próximo versículo, versículo 11, o povo foi comentar, olha o que eles comentaram. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Eles estavam vendo ele profetizar. É quando seus vizinhos, seus colegas, olham você cheio do Espírito e falam assim, mas aquele ali não é o filho do João? Não é aquele menino que fazia aquele monte de coisa errada? Esse não é aquele moço lá que o casamento dele quase acabou? Esse não é aquele fulano lá que fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? É ele mesmo. O que foi que aconteceu? Estava no meio do povo de Deus e o Espírito de Deus veio sobre ele. É no meio do povo de Deus que as coisas acontecem. Está comigo aí? Sim ou não? Foram encontros como esse no meio do povo de Deus, amado, que a minha vida aconteceu. O meu chamado nasceu lá em Belo Horizonte, né? Meu chamado nasceu, cresceu, se fortaleceu e o meu chamado foi confirmado sempre no meio das reuniões do povo de Deus. Eu me lembro uma vez que uma pastora lá em Belo Horizonte, a pastora Odete, me chamou e ela falou assim, eu tive uma visão com você. Deus vai te enviar para um lugar
E eu vi esse lugar. Deus não me falou o nome do lugar, mas eu vi. E ela fez assim com o dedo, ó. Era um lugar assim, divisa do país, com esse formato, mais ou menos. E ele era coberto de água por esses dois lados, por esse lado aqui e por esse lado aqui. Assim, coberto de água por dois lados. E eu vi que Deus vai te enviar para cá, e eu vi Deus te enviando daqui para muitas nações, e você volta, porque nesse lugar Deus vai te usar para edificar uma obra imensa e poderosa. E nessa cidade aqui, coberta de água por dois lados, você vai dela para muitas nações e volta, para muitas nações e volta. Pouco tempo depois, eu recebi o convite para vir para Fortaleza. E eu fui olhar o mapa de Fortaleza. E sabe como é? A ponta das águas é assim, ó. Aqui é o Mucuripe. Aqui é Beira-Mar e Barra do Ceará e tal. E desse lado aqui, Praia do Futuro. É Fortaleza, a cidade coberta de água por dois lados. Para onde Deus me enviou. Mas aonde Ele me falou aquilo? No meio do povo. Foi no meio do povo de Deus que Deus me deu as experiências que mudaram e marcaram a minha vida e me edificaram para sempre. Eu gosto muito do que um pastor amigo meu, o pastor William, sempre fala. Ele fala assim, irmão, você nunca pode faltar um culto. E aí ele fala que Jesus apareceu para os apóstolos depois de ter ressuscitado, mas Tomé não estava lá, né? E aí depois Tomé chegou e os outros apóstolos foram contar para ele, cara, Jesus veio aqui no meio de nós, cara, ele veio aqui, falou com a gente, comeu com a gente. Tomé falou, veio não. Não acredito não, ele não veio aqui não. Faltou o culto, irmão. Tomé faltou o culto, não viu o que Jesus fez. Graças a Deus que Jesus apareceu de novo para ele. É no meio, eu vou te falar uma coisa, irmão, não falta um culto, não falta um pequeno grupo, é lá que as coisas vão acontecer. A transformação vem no meio do povo de Deus. Amém? Terceiro ponto. A transformação vem no TSD. O que é TSD, pastor? TSD é uma sigla. Tempo sozinho com Deus. TSD é tempo sozinho com Deus. Transformação vem no tempo sozinho com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Como está o seu tempo sozinho com Deus? Quanto você tem investido no seu tempo sozinho com Deus? Como Jesus falou, entra no seu quarto e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Como está seu tempo sozinho com Deus? Quero te dar alguns textos aqui. Lucas capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Fala comigo, queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. Fala comigo, da parte de fora. Então o homem estava lá dentro sozinho, né? E o povo permanecia da parte de fora, orando. E olha o que aconteceu com ele sozinho. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Fala comigo, queimar incenso. Aqui tinha um homem velho, mas temente a Deus, que tinha um sonho, o sonho de ser pai. E ele orava para ser pai por muitos anos, até esse dia aqui, onde ele sozinho, fala comigo, sozinho, entrou para queimar incenso. Fala de novo, queimar incenso. Porque eu vou te explicar, isso é importante. E ele estava sozinho queimando incenso. E o anjo do Senhor apareceu para ele. E falou com ele. Sabe o que o anjo falou com ele? Você vai ser pai. Ele já era velho. A esposa dele já era velha. Sabe quem foi o filho dele? O filho dele foi a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, João Batista. O cara foi o pai de João Batista. Ele recebeu isso aonde? Fala comigo, sozinho com Deus, queimando incenso. Isso é muito importante, eu vou voltar nesse queimando incenso aqui para você. Não, vou falar logo. Queimar incenso hoje representa a nossa
adoração a Deus. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele orientou a Moisés como deveria ser preparado o incenso com as ervas corretas, que ia ter o perfume correto. Então era pegado aquele incensário e o sacerdote entrava no lugar onde a presença de Deus ia se manifestar e ele balançava aquele incenso até aquele lugar ficar cheio da presença de Deus. E a presença de Deus podia se manifestar ali no meio da fumaça daquele incenso. Hoje, nós devemos aprender a entrar no lugar de oração, segurar o nosso incensário. O que é nosso incensário? É a nossa vida de adoração diante de Deus. E balançar nosso incensário. O que é isso? Adorar a Deus. Encher o ambiente onde nós estamos de adoração. Então é importante que você, se você toca, canta, é importante que você tenha ali músicas que exaltem a Deus. Fala comigo, exaltem a Deus. Não músicas que exaltem o seu ego, não músicas que exaltem a vontade da sua carne, sabe? Esquece esse tipo de música, né? Tipo aquela música que eu gosto de chamar de o melô do crente vingativo. Quem te viu na prova e não quis te ajudar, quando te ver na bênção, vai se arrepender. É sabor de mel, tem sabor de mel. A tua vitória tem sabor de mel. Rasga isso. Tira isso, irmão. Sai fora disso. Músicas que exaltam sua carnalidade, sabe? A vingança do crente. Coloque músicas que te ajudem a exaltar a Deus, a queimar incenso. Existem algumas músicas que eu adoro com elas há 20 anos. Eu tenho salvo aqui no meu telefone. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho salvo aqui no meu telefone músicas como essa aqui, ó. Tem 20 anos que eu oro com isso aqui, ó. Eu já tenho vontade de orar. Oh, Deus. Eu já quero dobrar os meus joelhos e ficar na presença de Deus. Mas o que essa música diz? Vamos ouvir. Quem sabe pode cantar aí. És precioso, Senhor. E não há outro como tu. És precioso, Senhor, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Você está entendendo? Adoração a Deus. E eu coloco lá, eu vou queimar o meu incenso. És precioso, Senhor, e não há outro como tu. Nações, tribos e raças. Eu tenho vontade de ajoelhar aqui agora e ficar adorando a Deus. Então você queima o seu incenso sozinho com Deus, até que a presença de Deus se manifeste para você. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma ênfase muito forte no Brasil é que nós temos que buscar a Deus. Eu lembro que Tom Tinney escreveu um livro chamado Caçadores de Deus. Se você não leu esse livro, você precisa ler Os Caçadores de Deus. E Tom Tinney estava identificando uma geração de pessoas que querem buscar a Deus. Mas eu me lembro que naquela época eu preguei uma mensagem que escandalizou muita gente. Porque num pedaço daquela mensagem eu falei assim, eu não quero buscar a Deus. Está todo mundo falando que tem que buscar a Deus. Eu quero dizer uma coisa, eu não quero buscar a Deus. Para mim, buscar a Deus não tem graça nenhuma. E eu lembro das pessoas muito chocadas quando eu falei aquilo. Eu falei assim, sabe por que buscar a Deus não tem graça nenhuma? Porque o que tem graça é encontrar. Não adianta você buscar e não encontrar. Tem muita gente frustrado com a sua vida de oração, porque ora, mas não encontra.
Busca, mas não encontra. Por quê? Porque não busca de todo o coração. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está entendendo? Então nós precisamos aprender a entrar no nosso tempo a sós com Deus e queimar incenso. Deixar nossa adoração subir a Deus, encher aquele lugar de fumaça, até que a presença de Deus possa se manifestar, como se manifestou aqui a Zacarias e mudou a história da vida dele. Vamos ver outros 2 fatos aqui que mudaram a história do planeta. Atos capítulo 10, versículo 2 a 4, diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que aconteceu aqui então é que Cornélio começou a ouvir esse anjo, conversar com esse anjo, pedir orientação a esse anjo que apareceu para ele, e o anjo falou com ele assim: manda chamar Pedro. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. E ele falou: manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. Cornélio não era um judeu. O evangelho, por enquanto, estava só nos judeus. Os gentios, que são aqueles que não são judeus, nem estavam recebendo o evangelho. Ele mandou chamar Pedro. Quando os homens que Cornélio enviou estavam chegando na casa de Pedro, onde Pedro estava, de Simão Curtidor, olha o que aconteceu. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de... Ainda bem que tem gente que ora, né? É ou não é verdade? E Pedro subiu a fim de orar. Verso 11. Então viu o céu aberto. Talvez você não saiba disso, mas isso aqui é uma coisa que você quer ver, tá? Você está aqui? Isso aqui é uma coisa que você precisa na sua vida. Ver o céu aberto sobre você. E Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas 4 pontas. Você se lembra que Pedro era judeu, e os judeus não comiam várias coisas, né? Então, os judeus não comiam, por exemplo, um animal que rumina e que o casco não é fendido, o casco é inteiro. Os judeus não comiam porco, por exemplo, que tem o casco fendido, mas não rumina. Os judeus não comiam um monte de coisa. Então, dentro daquele grande lençol, tinha um monte desses animais que os judeus não podiam comer, porque eram considerados impuros. Então, o Senhor falou com Pedro: Pedro, pega e come. Pedro falou: Senhor, eu jamais comi qualquer coisa impura ou imunda. E o Senhor falou com Pedro: jamais diga que é imundo ou impuro aquilo que eu purifiquei. Quando ele terminou de ver isso, os homens de Cornélio o chamaram. E o Espírito do Senhor falou com Pedro: vai com eles. Você entende a importância de estar no lugar de oração? Pedro foi com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, eles eram judeus? Não, gentios. Pedro nem poderia, entre aspas, aqui entrar ali. Mas quando Pedro começou a pregar o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo. E eles foram batizados no Espírito Santo. Quando eles foram batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo lembrou a Pedro: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Os gentios não estavam sendo batizados ainda. Mas porque o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro falou: como é que eu vou negar o batismo de água para esses que já foram purificados no batismo com o Espírito Santo?
e Pedro batizou os gentios nas águas pela primeira vez. Você sabe o que isso significa? Que o evangelho chegou a nós, gentios. Todos nós aqui somos gentios. Éramos, na verdade. Não éramos judeus, não somos judeus, não temos essa herança. O evangelho estava só para eles, mas porque Cornélio estava orando. Porque Pedro estava orando sozinho com Deus. O evangelho chegou para mim e para você. A história do mundo cristão mudou porque uma pessoa estava orando. O último texto que eu quero te dar, Gênesis 17, 5, diz assim: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Quem falou isso com Abrão? Deus, querido, Deus mudou a vida de Abrão. Abrão sozinho com Deus. Fala comigo, sozinho com Deus. Quanto tempo nós temos gastado sozinho com Deus? Abrão sozinho com Deus. A voz de Deus falou com ele: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque transformação vem no nosso TSD, transformação vem no nosso tempo sozinho com Deus. Agora, eu quero te dar algumas dicas, porque talvez você não está acostumado, se você não está acostumado a ter tempo a sós com Deus. O que fazer no tempo sozinho com Deus? É isso que eu quero falar aqui. O que fazer? Tá, eu vou ficar sozinho com Deus. Vou fazer o quê? Tá. Primeira coisa, adorar o Senhor. Lembra da música que eu coloquei aqui? Pegue músicas que exaltem o nome do Senhor e libere suas próprias palavras. Eu sempre tenho dito que a adoração é reconhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. Então comece a reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é precioso. Não há outro como tu. Entendeu? Comece a reconhecer o que Ele pode fazer. Nações, tribos e raças confessarão o teu nome. Você está entendendo? Então, você está ali adorando ao Senhor. Segunda coisa importante a fazer no seu tempo a sós com Deus é orar. Fala comigo, orar. Orar, querido, não é só você falar. Orar é você falar e ouvir. Porque você sabe que a raiz da palavra oração, na verdade, é um diálogo. Não é só você falar, mas é Deus falar com você. Então, tem gente que está lá orando como se ela estivesse escrevendo uma mensagem de texto. Ela nunca espera a resposta. Ó, Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, Senhor, e tal. Em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa sai. E Deus fica assim, é que eu queria, E Deus não pode falar com você. Próxima coisa para você fazer no tempo a sós com Deus: ler a Bíblia em sequência, principalmente o Novo Testamento. O que é em sequência? Você começou a ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vai lendo em sequência, até terminar o Evangelho de João. Entendeu? Para de costurar a Bíblia. Isso aqui, aí você costura esse versículo num outro lá, aí costura ele num outro aqui. Você vai ter uma ideia muito truncada de Deus e da Bíblia. Leia a Bíblia em sequência. Entendeu? Leia. Começou o Evangelho de João, leia o Evangelho de João todo. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que principalmente o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é a revelação do Antigo. Então, se você lê o Antigo sem a revelação do Novo, talvez você vai querer aplicar coisas que você nem deve aplicar mais. Porque era na Antiga Aliança, você está na Nova Aliança. Então, leia a Bíblia em sequência. Próxima coisa para você fazer, depois disso, orar de novo. Agora, tem uma coisa que é importante você fazer também nessa segunda oração. Eu gosto de fazer isso, são minhas declarações pessoais. Eu tenho várias declarações pessoais anotadas aqui, no meu bloco de notas, as minhas declarações. Então, por exemplo, está escrito aqui assim, eu declaro, todo dia, eu declaro que eu sou um homem temente ao Senhor. Eu declaro que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu manifesto constantemente o fruto do Espírito. Eu declaro que eu sou um marido amoroso, carinhoso, atencioso, dedicado à minha esposa. Eu declaro que eu sou um pai exemplar para os meus filhos, dedicado, amoroso, carinhoso, cheio do Espírito Santo. Eu declaro que eu sou um bom discipulador para os meus filhos. Você está entendendo? E a lista segue. É gigante aqui minhas declarações, É um monte de coisa que eu declaro no meu tempo de oração. Então, é muito importante isso também. Próxima coisa importante de você fazer no seu tempo a sós com Deus: esperar.
Semana passada nós aprendemos aqui o que Jesus falou: permanecei, até que do alto sejais revestidos de poder. A oração não é um fast food que você chega lá, pega o que você quer e vai embora. Nós temos que aprender a esperar. Fala comigo, permanecer. Permanecer com o telefone desligado. Essa é uma boa coisa. Permanecer calado. É uma boa coisa. Permanecer aguardando, esperando em Deus. Amém, querido? Última coisa que você pode fazer no seu tempo a sós com Deus: ouvir a mensagem do culto e ficar meditando nela. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso aqui. O Senhor me chamou para vir plantar essa igreja. Então, eu comecei essa igreja. Muito bem. O Senhor, você acha que o Senhor te conhece pessoalmente? Você acha que o Senhor sabe das suas necessidades? Então, se o Senhor realmente me enviou para plantar essa igreja, se o Senhor realmente conhece você pessoalmente e conhece as suas necessidades, vai sair deste púlpito aquilo que é alimento para a sua vida, para transformar a sua vida. E a pior coisa que você pode fazer é desprezar o alimento que o seu pai está te dando daqui. E como que você despreza o alimento que o seu pai está te dando daqui? Bom, tem várias maneiras, mas deixa eu te explicar. A ciência diz que você só absorve 5% do que você ouve aqui, só 5%, se você for uma pessoa bem atenta. E os outros 95%, o que você tem que fazer? Você tem que ruminar, você tem que ver de novo, estudar de novo. Você está entendendo? Então, é muito importante você pegar a palavra do culto. Amanhã está lá no canal do YouTube, está no site da Casa do Pai. Pega aquilo e ouça novamente. Se você tem tempo de ficar reouvindo, reouça 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Se o seu tempo é pequeno, por exemplo, no seu tempo a sós com Deus, você fala assim: eu vou separar 10 minutos para ouvir os primeiros 10 minutos da mensagem. Aí você coloca lá os primeiros 10 minutos, ouve. Amanhã você ouve mais 10 minutos. Depois da manhã você ouve mais 10 minutos. Uma mensagem aqui que dura em torno de 40 minutos, em 4 dias você ouviu de novo. E você vai procurar aplicar, praticar aquilo, orar em cima daquilo. Porque senão, querido, você já viu aquelas crianças? Criança é assim, ó. Se ela está na casa de uma visita lá, por exemplo, está visitando alguém, a visita chega, coloca coxinha, ela come. A visita chega, coloca quibe, ela come. A visita chega, coloca docinho, a criança come. Criança vai pegando tudo, vai comendo tudo. Não é assim? Quando chega na hora do almoço, come? Pois é. Mas o nutriente está no almoço ou no brigadeiro? Está no almoço, né? Exatamente. Então tem um monte de crente igual menino. Chega de manhã, ouve a mensagem de um, mas mais tarde ouve a mensagem de outro. Aí não sei o quê, ouve a mensagem de outro. Agora é bom ter umas mensagens bem curtinhas, né? Então tem uns 5 minutos do fulano, os 3 minutos do ciclano, os 12 minutos do beltrano, os 9 minutos do ciclano. Ouve tudo, não pratica nada, não vive nada, porque não foi o cardápio de Deus para você. Entendeu? Então, medita na palavra que o Senhor te deu. Valoriza a palavra que Deus te deu. Ore em cima dela, pratique. E você vai ver uma transformação enorme acontecer na sua vida. Agora eu quero te contar uma história para a gente encerrar essa mensagem, mas eu quero te convidar a ficar de pé para você ouvir essa história comigo. Eu tenho muitas histórias como essa, que aconteceram no meu tempo a sós com Deus. Mas eu escolhi essa história porque ela pega os 2 últimos tópicos que nós falamos, né? Transformação acontece no meio do povo de Deus e transformação acontece no meu tempo a sós com Deus. Então, essa história que eu vou te contar, ela pega esses 2 assuntos porque ela começou no meio do povo de Deus, mas ela terminou no meu tempo a sós com Deus. E essa história é o seguinte: há muitos anos atrás, eu estava numa conferência, e estava nessa conferência um grande amigo meu, muitas pessoas aqui tiveram o privilégio de conhecê-lo, o nome dele era Gregory McNutt, era um americano missionário no Brasil, um homem cheio da presença de Deus. E
E ele era um amigo muito precioso, estava sempre comigo na minha casa, com a minha esposa, passando férias, tempo de descanso. E num dia, nessa conferência, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele orou por mim. E ele orou para que eu fosse tocado pela presença de Deus. Ele profetizou um monte de coisa ali com a mão na minha cabeça. E eu estava chorando horrores ali enquanto ele profetizava, enquanto ele orava. Mas o que aconteceu é que eu saí daquele culto, eu saí daquela conferência, e o meu coração estava desejoso de que tudo aquilo que ele falou acontecesse. E eu fui embora para minha casa. Ao chegar na minha casa, o que aconteceu é que eu peguei o meu violão e eu comecei a tocar uma música. E aquela música, ela falava assim: eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero olhar em teus olhos e ser consumido pelo teu olhar. Eu quero subir em teu colo e, como criança, me embriagar no teu amor. Eu quero te conhecer. Enquanto eu estava cantando aquela música e tocando, sozinho com Deus, a presença de Deus me envolveu de um jeito. Eu estava cantando assim com aquela voz trêmula, porque eu estava tomado pela presença de Deus. E aconteceu uma coisa que desse jeito nunca aconteceu na minha vida, nem antes nem depois disso. É que eu tive uma visão de olho aberto, que durou ali aproximadamente uns 20 minutos. Eu nunca tive na minha vida uma visão tão grande assim. Aproximadamente uns 20 minutos. E o que eu comecei a ver foi o seguinte: eu via que eu estava de mão dada com um homem, e eu estava olhando para baixo, andando com aquele homem. Isso era o que eu vi, o meu corpo, né, daqui para baixo, os meus pés, a minha mão segurando a mão daquele homem e os pés daquele homem. E era um terreno assim de cascalho, sabe? Terra, chão batido com algumas pedras. E eu escutava o som dos nossos passos. Mas eu não sabia quem era aquele homem. No início eu comecei a achar que era meu pai. Depois eu comecei a achar que era o meu irmão mais velho, o pastor Geraldinho. Mas eu sei que era um sentimento de amor tão grande, tão profundo que eu tinha, sem saber se era meu pai ou meu irmão, mas era um sentimento de amor tão profundo. E eu andava com aquele homem, era só isso a visão. Eu estava chorando tão desesperadamente que a minha esposa chegou a me pedir para parar. Ela falou: Gilson, por favor, para, porque já está me angustiando isso. E eu chorava compulsivamente, mas eu não parava de ter a visão. Eu via o que estava ao meu redor, eu estava na minha casa, mas eu também via a visão ao mesmo tempo. E em um certo momento, nós dois andando, aquele homem deu um passo mais rápido e passou à minha frente, e segurou a minha mão com as duas mãos dele, e balançou a minha mão assim. E eu entendi na visão que aquilo era uma despedida. E como ele passou na minha frente, eu fui obrigado a parar. E ele fez assim, como se estivesse despedindo, e soltou a minha mão, e começou a andar. E eu estava olhando para baixo, como em toda visão estava, eu comecei a ver ele andando para longe, para longe, para longe, eu fui levantando a minha cabeça e ele andando de costa. E ele começou a andar subindo aquele terreno, que era um terreno assim de cascalho, como eu estou dizendo, né, de chão batido com várias pedras. Eu escutava os passos dele. E quando ele estava andando para longe de mim, o meu coração estava com uma saudade enorme daquele homem que eu nem sabia quem era. Mas era um sentimento de saudade e um choro, sabe aquele choro que vem de dentro da alma da gente? E eu chorava, e eu via aquilo, e os meus olhos estavam abertos. E ele começou a subir como aquela montanha, sabe? Assim, não era tão íngreme, mas uma montanha longa, né? E depois aquela montanha foi curvando assim, ficando reta. E aquele homem sumiu no horizonte. Quando ele sumiu fisicamente aqui, o meu coração disparou.
E era uma saudade incontrolável. E eu chorava de uma maneira incontrolável. E eu comecei então na visão a correr. E eu escutava os meus pés naquele cascalho. Tchac, tchac, tchac. E eu correndo, correndo, correndo. E era longe o lugar que ele estava. E eu chorava, chorava, chorava. E corria, 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 corria em direção àquela montanha. Porque eu queria reencontrar aquele homem. Eu nunca vou me esquecer, mas nunca vou me esquecer de quando eu fui chegando lá em cima daquela montanha. Sabe o que aconteceu? Aquele homem estava lá, crucificado. E ele olhou para mim. Ele olhou para mim da cruz. Eu pude ver o meu amor por Jesus explodiu naquele dia. A minha vida literalmente foi transformada naquele dia. Mas você lembra o que eu estava cantando antes? Eu quero olhar em teus olhos e ser consumido pelo teu olhar. Uma transformação tão profunda aconteceu comigo no meu tempo sozinho com Deus. Começou quando eu estava reunido no meio do povo e o Gregório pôs a mão na minha cabeça e orou por mim. E eu fui para casa e mantive aquilo no tempo a sós com Deus. O Senhor mudou minha vida naquele dia. E eu oro que a mesma coisa aconteça com você hoje. Que comece aqui agora uma transformação que vai com você para dentro do seu tempo a sós com Deus.